Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entenda o que é o terceiro setor e qual a sua importância para a sociedade. Você sabia que nem toda entidade de terceiro setor é igual? Conheça as diferenças entre associações e as fundações. Parceria entre setores. O Justiça em Questão explica os tipos de acordo que podem ser celebrados entre o poder público e o terceiro setor. Saiba por que instituições podem ter direito a benefícios tributários. Voluntariado. Conheça a legislação que regula uma das atividades mais comuns nas entidades de terceiro setor. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão de hoje fala sobre o terceiro setor. A nossa sociedade pode ser dividida em 3 setores. O primeiro é composto pelas organizações governamentais, enquanto o segundo abrange as empresas privadas, que têm o lucro como objetivo das suas atividades. E o terceiro setor? Você sabe por quem é formado e qual é a sua atuação? Acompanhe. O termo terceiro setor é utilizado para identificar as atividades da sociedade civil que não se enquadram na categoria das atividades estatais ou das atividades de mercado, chamadas primeiro e segundo setor. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010 existiam no Brasil pouco mais de 290 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Existe uma discussão sobre os limites do terceiro setor, uma vez que entidades utilizam recursos do Estado e do mercado. O fato é que o terceiro setor gera produtos, serviços, empregos, resultados positivos para a sociedade, mas não produz resultados econômicos que lhe permitam ter autonomia financeira. Não faz receitas por meio de impostos nem da venda de bens e serviços de consumo, ou seja, depende da boa vontade da sociedade, das empresas e dos governos para existir. Mas vale lembrar, as organizações que compõem o setor possuem gerenciamento próprio, sem interferências externas. A Ordem dos Advogados de São Paulo classificou o terceiro setor como um novo ramo do direito, devido às suas peculiaridades legais, como as obrigações, os benefícios, as contrapartidas e limites de cada um dos envolvidos nessas ações, que estão reguladas em várias legislações. Cabe aos operadores do direito essa nova demanda da sociedade, permitindo assim o desenvolvimento e expansão do setor. Nem todas as entidades do terceiro setor são iguais. As organizações são diferenciadas pela sua natureza jurídica. Entenda o que isso significa na reportagem de Silvana Monteiro. Este é o Córrego Saraiva, que fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Estes são alguns moradores, o diretor da escola municipal, alguns educadores socioambientais, todos reunidos em prol da recuperação da microbacia hidrográfica do córrego, do cercamento de áreas ao redor, do replantio de árvores, tudo para proteger as nascentes e manter a água fluindo. O objetivo do projeto é a gente recuperar 50 hectares de matas ciliares, áreas de APP, áreas de recarga hídrica e também de nascentes. A reunião de pessoas em prol de um objetivo comum, sem interesse de dividir resultado financeiro, é chamada de associação, que se constitui no terceiro setor. Ele atua junto à sociedade civil, procurando aperfeiçoá-la, trabalhando junto ao Estado no sentido de reduzir as mazelas sociais. E juridicamente a gente pode dizer que o terceiro setor ele tem que estar constituído sob a forma de associação ou fundação. De acordo com o artigo 62 do Código Civil, a fundação constitui-se de um patrimônio de bens destinados a serem usados para algum objetivo religioso, moral, cultural ou assistencial. É criada por escritura pública ou por testamento. Já a criação da associação é através de uma ata de constituição, meramente. Então, a fundação é uma pessoa jurídica muito mais formal, exigências muito mais rigorosas na criação. Uma outra diferença é a questão da participação do Ministério Público. Nas fundações, o Ministério Público participa desde o seu nascedouro até a sua extinção. Tudo tem que passar pelo Ministério Público.
O projeto Águas do Saraiva, realizado em regime de associação, é idealizado pelo SEMAIS, Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, que atua articulando alianças com os demais setores a fim de fortalecer o terceiro setor e, principalmente, cuidar de um problema bastante recorrente, a falta de visibilidade. O terceiro setor muitas vezes é desconhecido, até mesmo no bairro onde atua, até mesmo na rua onde ele está presente, diferente do comércio, diferente da indústria, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que tem uma padaria naquela rua, mas muitas vezes as pessoas não sabem que ali tem uma creche, que ali tem um asilo, que ali tem um tipo de serviço social. Então, as instituições precisam ganhar visibilidade porque elas atendem uma demanda e uma parcela que ninguém na sociedade mais atende. Então, elas suportam toda a base de problemas que uma sociedade tem, é suportado pelo terceiro setor. E isso é muito importante e é pouco visto e é pouco percebido. São percepções que se fazem necessárias, uma vez que um projeto de proteção de uma bacia hidrográfica, por exemplo, pode realizar ações muito mais profundas, como transformar pessoas. Nós temos oficinas dentro da escola, como por exemplo compostagem, oficina para conhecer o que é uma bacia hidrográfica. Temos atividades externas, como visita à área rural para conhecer o córrego do Saraiva, visitas em parques para observação de pássaros, plantio de mudas. Dentro da escola ainda temos a elaboração da horta na verdade, para reviver a horta, porque nossa horta estava parada. Então, são várias as atividades desenvolvidas pelo projeto junto com a escola. O SEMAIS aposta na intersetorialidade para fomentar essas transformações. É o que a gente tem tratado como a relação entre o governo, a iniciativa privada e as organizações sociais. Então, se uma organização social, uma organização da sociedade civil percebe um determinado potencial de realização de projeto, é muito interessante que ela consiga interlocutores capazes de financiar esse projeto, capazes de apostar que aquilo pode ser uma solução e se tornar algo muito maior. Um exemplo de intersetorialidade são as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, um tipo de administração prisional que tem como objetivo promover a humanização das prisões. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar. Adotadas como políticas públicas, elas nascem do interesse social, são orientadas e planejadas pelo Poder Judiciário com o apoio do Governo do Estado e já são um total de 36 em Minas Gerais, servindo de modelo para o mundo. As APACs são entidades civil de direito privado, sem fins lucrativos. As APACs, na verdade, elas nascem não por decreto, elas nascem por uma vontade da comunidade, por uma mobilização da comunidade. Então, mesmo porque ela não funciona sem voluntários. Então, toda a sua diretoria é voluntária e é exatamente por isso que ela nasce na sociedade. Na compreensão de que, no nosso país, nós não temos nem prisão perpétua, nem pena de morte. Então, o infrator hoje, ele cometeu um crime, muito bem. Se ele foi sentenciado e condenado, muito bem. E não podemos esquecer, contudo, que ele voltará para a sociedade. Então, para aquela mesma sociedade de onde ele partiu. Então, no retorno é importante que ele esteja efetivamente ressocializado e que ele volte a ser um cidadão e não um criminoso. A importância das associações e fundações se justifica pela efetividade das ações. A importância do terceiro setor é cada vez mais crescente, dada a dificuldade ou a impossibilidade do Estado de sozinho arcar com todas as demandas sociais, com todas as mazelas sociais. E nessa esteira, o terceiro setor tem crescido muito, né? Seja através de associações, seja através de fundações, que atuam complementando essa atividade do Estado. O apoio da comunidade aos projetos é fundamental. Então, a comunidade adotar essa área, esse córrego como seu para cuidar, é muito importante para o sucesso de um projeto desse tipo. E para que novas associações e fundações surjam, a especialista deixa dicas para o cidadão que quer atuar em prol de uma causa. Ele pensa numa solução, ele fala, vou criar uma instituição. E quando ele cria, ele descobre que já tem 3, 4, 5 ali naquela região buscando recursos para resolver aquele mesmo problema. Então, a primeira coisa é buscar o que já existe e ver se é possível somar forças para que a solução seja dada de forma melhor.
melhor. E o segundo passo é, não existindo nada que atenda àquela demanda, aí sim ela buscar a criação. Ela precisa procurar orientação, tem organizações como o SEMAIS, como o próprio Ministério Público, como algumas organizações de governo que orientam a criação de uma instituição social e a partir daí ela buscar se estruturar, se organizar. Estrutura e organização que pretendem transformar, mudar histórias, até mesmo de quem não acredita em mudança. É a resposta para a pergunta: qual é o perfil do preso atendido pela Associação APAC? É o preso que quer se recuperar, ou que tem a possibilidade, que acredita na recuperação. Às vezes, aliás, ele próprio não acredita, mas nós acreditamos na recuperação. E ele vai descobrir isso depois que ele está lá. E no próximo bloco, Justiça em Questão fala sobre isenção e imunidade tributária das associações e fundações. E mais, saiba quais acordos podem ser celebrados entre o terceiro setor e o poder público. Voltamos em instantes.